estudioso do grego e para um teólogo, mas isso é um pouco divulgado, né? A palavra, antes de falar disso, né, vamos falar um pouco de reencarnação, que tem a ver com o nosso tema também, tem tudo a ver com o nosso tema, que é a ressurreição, a ascensão de Cristo, né? A maior parte dos judeus, todas as correntes judaicas, à exceção dos saduceus, né, todos eles acreditavam na reencarnação. Fariseus, essênios, cabalistas aceitavam a reencarnação, geralmente referida como ressurreição. Entretanto, é curioso notar que o termo bíblico utilizado para a ressurreição do Cristo no Evangelho, os Evangelhos do Novo Testamento, eles são escritos em grego, né? Um grego mais pobre, mas em grego, chamado grego koiné. O termo que é utilizado é um termo palingenesia, né? Mas antes disso, para os judeus a palavra podia ser entendida como ressurgir, regressar ou levantar-se do lugar onde se estava deitado, retornar ao ponto de partida. Isso em aramaico. Na Septuaginta, ou seja, naquela tradução em grego, no Antigo Testamento vertido para o grego, no Novo Testamento, o termo grego utilizado é palingenesia. Palis, de novo, Gênesis, nascimento. Ressurreição, nessa perspectiva, queria dizer nascer de novo. Ressurreição queria nascer de novo, né? E os cristãos ortodoxos, eles acreditam o quê? Que a ressurreição da carne, né, é que é tratada ali. Quando na verdade renascer de novo tem muito mais a ver com o fato de que há a possibilidade do homem renascer para outras vidas, né? Renascer para outras vidas dentro do ciclo das encarnações. Essa é uma questão interessante, mais uma das questões interessantes que o Raul aborda no seu livro. E outra, além da questão também, que eu já mencionei aqui, da metanoia, do arrependimento, né? O arrependimento quer dizer, no Novo Testamento, não aquilo que se convencionou pensar, mas arrependimento significa mudança da mente. Um conceito também bem próximo das tradições orientais. Então, nesse processo de morte e ressurreição, paligênese, nascer de novo, nesse processo, né, em termos reais, né, ligado à ideia das encarnações conceptivas do homem, né, e em termos alegóricos vinculados à ressurreição, à morte e ressurreição de Cristo, né, a etapa da morte e ressurreição significa o quê? A culminância, né, de uma vida de serviço através da absorção desse cálice amargo, né, cálice de Cristo, né, e representa o que? A morte para o mundo e a ressurreição para a vida eterna. Os dois aspectos complementares que simbolizam aquela quarta iniciação, né? E é curioso que tem lugar em Jerusalém, a cidade santa, mais uma vez aqui a alusão ao alto, ao lugar dos escolhidos, né? E esse relato da paixão de Jesus representa nada mais, nada menos, né, do que a via crucis de todos os que passam pela quarta iniciação, que é o episódio da morte que coroa a paixão de Cristo. Ou seja, são aqueles que passam a morrer para o mundo para alcançar a consciência permanente do reino de Deus, ou seja, a consciência da vida eterna. Isso é transcrito, né, aqui em Gálatas, né, 2, nesses versículos 19 a 20. Né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esta é mais uma epístola, né? Perdão, estes são mais alguns versículos de caráter esotérico do apóstolo Paulo, né? E que claramente, para aqueles que se dedicam a isso e cujos interesses são sinceros, representam o quê? Representam mudanças interiores do homem. Mudanças interiores do homem. Mais uma vez aqui, a morte e a ressurreição do Cristo representam alegoricamente a quarta iniciação. Mas o que morre na quarta iniciação não é o corpo físico,
mas no sentido pessoal de separatividade, né? Então, aí nós trazemos à tona uma outra interpretação desse processo. O que morre é a nossa personalidade, que é casual, que é mutável, que é conjuntural. Agora, o nosso eu verdadeiro, ele permanece eterno, né? Então, a morte, o assassínio dessa personalidade é uma metáfora para o nosso eu verdadeiro, que floresça para a vida eterna. E o que ressurge dos mortos é a alma, agora consciente da unidade com todo e com todos os seres. E a partir desse momento, o que acontece? A alma pode deixar o sepulcro terreno, que é o corpo físico, sem nenhum lapso de consciência, e entrar nas regiões superiores do mundo celestial. Interpretando isso de outra forma, o homem que alcançou esse estágio superior na senda iniciática, ele rompeu os grilhões da existência terrena, livrou-se, né? Livrou-se daquele processo permanente de perda de memória entre as passagens das vidas e conseguiu garantir um contínuo, digamos assim, um contínuo mental. Ele já alcançou a unidade. Para ele não existe nem passado, nem futuro, né? E nem esquecimento, né? Então, aqui eu já falei, né, que aquele que recebeu a quarta iniciação é chamado de Arhat, ou seja, o liberto que não mais precisa retornar ao mundo dos homens, tendo merecido o descanso que acaba de dizer no Nirvana. Que também pode ser o Nirvanakai, aquele que com paixão, como eu disse, renunciou à vida no Nirvana. Ou seja, ele, movido por suprema compaixão, ele se compromete a permanecer na esfera terrena para ajudar na libertação de todas as almas sofredoras até o fim dos tempos, né? Isso fica por minha conta. Eu não sei se alguns se lembram uma passagem de João no final do Novo Testamento, não me lembro bem qual. Dá-se a entender que João ainda estaria vivo na ilha de Patmos, né? Na ilha de Patmos. O que pode ser motivo de riso ou chacota por parte de um homem comum, mas para um estudante de ocultismo é perfeitamente factível, né? Mas isso é algo que faz parte da natureza desses seres, dos iniciados, né? Controla o seu corpo físico, tem a possibilidade de dosar o seu período de existência aqui nessa vida terrena e assim por diante. No caso, alegoricamente, a alma, Jesus, né, agora venceu a morte, porque morreu para o mundo. Isso simboliza o quê? O término do seu ministério terreno. E no caso do processo iniciático, né, o iniciado diz: está terminado, João 19:30, e Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é o fim do processo iniciático. E que a quinta iniciação indica, né, também esse término do aprendizado humano, né? Agora, após a sua paixão, a sua morte na cruz, que alegoricamente representa a descida do Logos na matéria, né, em termos iniciáticos, um processo de conquista de níveis mais altos de consciência, nós conhecemos pelo relato bíblico que ocorreu a ressurreição deste ser, de Jesus, né, que se tornou a sombra do Cristo. E após a sua morte, os vários relatos bíblicos, tanto nos evangelhos canônicos quanto nos gnósticos, mostram o seguinte: que o Cristo permaneceu vivo entre os seus discípulos, dando os seus ensinamentos, né? Ministrando os seus ensinamentos. Existem algumas controvérsias a respeito dele ter ministrado os seus ensinamentos em corpo físico ou num corpo de luz, né? Num corpo etérico, docético, né? Como diziam os padres da igreja.
Mas o fato é que também existem